Convido a todos para nós lermos o texto da Bíblia que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Lucas, capítulo de número 15. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 17. Amém? Graças a Deus. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, verso 17, diz assim, a palavra do Senhor. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Amém. Texto conhecido de todos os irmãos, acredito que alguma vez você já deve ter se deparado com esse texto, onde vai falar sobre o filho pródigo. Como é um culto de jovens, atentamos para falar também sobre esse personagem aqui. Na verdade, ele faz parte de uma parábola do qual Jesus contou a todos os fariseus e publicanos. E posterior a gente aqui está meditando nessa passagem bíblica. Muito bem, o capítulo 15 de Lucas, ele é o capítulo dos perdidos e achados. Aqui você vai encontrar Jesus falando sobre a ovelha perdida, falando sobre a dracma perdida e falando também sobre o filho que se perdeu e foi achado. Bem interessante esse texto para nós meditarmos e acredito que Deus ele tem uma palavra para cada um de nós nesta hora, né? Então olha só, irmãos, quando nós começamos a ler o capítulo 15 de Lucas, nós vamos encontrar aqui os fariseus e publicanos murmurando. E qual era a murmuração desses homens? Desses homens que tinham, eles tinham conhecimento da lei, tinham conhecimento da palavra, ele tinha conhecimento das coisas de Deus. Mas quando ele via Jesus comer assentado com pecadores, então eles começaram a reclamar, a questionar e a murmurar, né? Porque este come com pecadores. Então, Jesus prontamente, ao ouvir isso aí, Jesus, espera aí que eu vou dar uma resposta para vocês, tá certo? Eu vou explicar para vocês o porquê que eu como com pecadores. Então Jesus ele começa a trazer uma mensagem baseada assim nas suas parábolas, e ele vai falando sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Tudo isso, irmãos, fazendo uma ligação com o povo de Deus, com o povo de Israel, um povo que se perdeu. O povo de Israel era o povo que havia se perdido. O povo de Israel era o povo escolhido de Deus que havia deixado Deus. Então Jesus, quando chegou ali, a religiosidade predominava lá, mas estava mais centralizada numa questão política do que numa questão espiritual. Então, quando Jesus ele chegou, ele veio para resgatar verdadeiramente as ovelhas de Israel que se haviam perdido. Então, quando ele chegou ali, ele viu que eles estavam como ovelhas desgarradas sem pastor. É por este motivo que Jesus se sentava e comia com pecadores, porque ele veio resgatar. Não vou aqui dar ênfase muito às parábolas da ovelha perdida e da dracma perdida, porque eu quero entrar aqui e também falar sobre esse jovem da parábola que Jesus aqui falou. Mas uma coisa interessante, quando eu estava meditando, irmãos, não posso deixar de falar, já que meditei na palavra para falar, é que muitas pessoas querem alguma coisa, querem liderar alguém, querem poder para alguma coisa, mas como aquele povo de Israel, os líderes daquele tempo, eles queriam o poder, eles queriam mostrar poder, mas não queriam carregar as ovelhas nos ombros. Eles queriam demonstrar o poder, mas eles não queriam cuidar das ovelhas que saíam
do aprisco. Então Jesus, ele diz, vou contar para você sobre a parábola de uma ovelha que saiu, tinha 100, aí o pastor contou, viu que estava faltando uma, e foi ao encontro dela, foi à procura dela, quando a encontrou, colocou ela nos ombros e trouxe de volta. Eu quero dizer para vocês, religiosos, fariseus e publicanos, religiosos, fariseus, saduceus que estão aqui, para todos vocês, o que eu quero dizer para vocês? Porque eu me sinto com pecadores? Porque os pecadores saíram da casa, saíram do aprisco, e como pastor, eu fui ao encontro delas. Amém, irmãos? Às vezes a gente quer, como os fariseus, a gente quer liderar, mas não quer sentir o peso da ovelha nos ombros. Eu já tive uma oportunidade em algum momento de estar cooperando em uma congregação. E o que é interessante estar naquela congregação? O que é interessante, irmãos, é que lá naquele lugar existia uma pessoa que estava do meu lado, que ela não entendia muitas coisas e reclamava porque as crianças falavam muito. E ela reclamava muito, e naquela hora eu cheguei para meu supervisor, e quando eu cheguei para ele, eu disse, eu quero combinar um negócio contigo. O quê? Eu vou me ausentar por uma semana. Por que, Anderson? Não quero combinar com você. Por que, Anderson? Porque eu quero que a pessoa que está lá, ela assuma por uma semana. E é verdade, pronto. Então cheguei para o personagem que ficava muito incomodado com a zoada, com o barulho, e eu disse, vou ficar uma semana fora, e você vai ter que ficar aqui, tá certo? Para você entender como é as coisas. Sabe quanto tempo essa pessoa passou para ligar para mim, irmãos? 1 dia e meio. Com 1 dia e meio ela ligou para mim, aperreada, chorando, dizendo, antes, pelo amor de Deus, volte. Volte, porque eu não estou aguentando, não. Essas crianças falam muito. Eu digo, você não viu nada. E quando os adultos começam a conversar? Aí ele começou assim, eu disse, olha, você vai a partir de hoje entender o que é carregar a ovelha nos ombros. Amém, irmãos? É por isso que a gente tem que olhar uma liderança com respeito, e tem que olhar uma liderança e dizer assim, tem muita ovelha pesada no ombro dessa pessoa. É por isso que, às vezes, as pessoas não são compreendidas. Mas o que acontece, irmãos, é que Jesus, ele continua falando e diz assim, existe também uma mulher que ela tinha 10 dracmas, e de repente ela perdeu uma dracma. E quando ela perdeu uma dracma, ela diligentemente, ela pegou a candeia, ela pegou lá a sua vassoura e foi varrer a casa, foi limpar a casa, e ela encontrou a dracma. E quando ela encontrou a dracma, ela se alegrou e chamou as amigas e fez a festa. Muito bem, também não quero me deter muito na dracma, na mensagem da dracma perdida. Mas tem muita mensagem aqui, acredito que outros pregadores falarão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O que é interessante é que, irmãos, a mulher perdeu a dracma dentro de casa, mas só com a luz de Deus é que a gente encontra as coisas aqui. O povo de Israel estava perdido e estava precisando de luz. Existe alguma coisa na sua vida também que está aí, se perdeu por algum motivo, precisa de luz. Todo dia eu oro e digo, Deus, clareia as coisas, revela as coisas, mostra as coisas. Eu não quero ficar com os talentos do Senhor, eu não quero ficar com o que o Senhor me deu perdido dentro da casa. E tem pessoas que perdem, irmãos, e não vou dar muita ênfase, mas a mulher, ela achou depois que ligou a luz e depois que arrumou o que estava bagunçado. Dá para entender? Irmãos, quando a minha mãe era viva, eu dizia, mãe, não entre no meu quarto. Não entre, irmão. Porque eu sabia, irmãos, onde estava tudo, irmãos. A meia estava num canto, o sapato estava no outro. E não se escandalize não, que Deus está revelando aqui que existe quarto de gente assim também, tá certo? Preste atenção. Mas eu dizia, mãe, não arrume, irmãos, mas você sabe que mãe é benção, né? Minha mãe entrava e arrumava, irmão. Quando ela arrumava, eu disse, o que foi que a senhora fez aqui? Porque eu não estou encontrando aquela chave. Mas disse, meu filho estava bagunçado. Como é que você achou? Eu disse, porque eu sei onde eu coloquei. Eu sei da minha bagunça. Mas está certo, irmão? É engraçado, né? Mas está certo? Está errado. Porque a gente vai se acostumando com a bagunça. Vai se acostumando com a bagunça. Isso faz tempo, viu? Que eu estou falando para vocês, não é hoje não. Presta atenção. Agora só que a gente vai se acostumando com a bagunça, e isso vai para a nossa vida também, irmãos. E daí você perde coisas importantes
dentro da casa por causa de um costume, por causa de um hábito mau que a gente adquire, a gente vai perdendo as coisas. Isso eu estou falando para jovens, estou falando para adultos, eu estou falando para senhores, eu estou falando para senhoras, eu estou falando para grandes, eu estou falando para pequenos. Tem pessoas que elas perdem coisas preciosas por causa da bagunça. E não é só a bagunça no quarto, não, é a bagunça na cabeça, irmãos, na vida. E infelizmente a gente está sempre assim, né? Tendo que arrumar as coisas. Tudo bem? Aí Jesus ele falou disso, ó, o negócio está bagunçado aí. É por isso que eu vim com a luz e vim com a vassoura para varrer e tirar a sujeira. Mas vamos para a mensagem propriamente dita. Eu tenho 10 minutos ali para tentar falar para os irmãos. Tá certo? Então vamos lá. Jesus ele continua falando sobre a sua parábola, explicando para aqueles homens religiosos que estavam julgando o seu comportamento, porque ele estava sentado com pecadores. E ele vai dizer, ó, mas tem um pai que tinha 2 filhos. Aí eu vou falar para você agora sobre o filho que tomou a decisão de sair de casa. E aqui ele vai falar de 2 jovens. Um jovem que ficou e outro que saiu. Simplesmente o jovem chegou e pediu ao pai parte da herança, parte dos bens, né? Eu quero me ter. E o pai pegou, ó, e deu. Onde está escrito isso? Está escrito aqui em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11 em diante. O moço chegou e pediu parte da sua fazenda, pediu parte dos seus bens. E o pai prontamente ele disse, não, meu filho, você quer sair? O pai não obriga ninguém a ficar na casa. Meus irmãos, ninguém obriga ninguém a ficar. Ninguém obriga ninguém a trabalhar. Ninguém obriga ninguém a cantar. Ninguém obriga ninguém a pregar. Ninguém obriga ninguém a nada. Você quer sair? Então muito bem. Agora você vai colher as consequências. Aí sabe o que acontece? O pai repartiu os bens e deu ao filho. Daí, irmãos, nós temos uma mensagem aqui. E nós vamos aprender com esse jovem sobre as suas ilusões e sobre as realidades que veio sobre a vida dele por causa de uma decisão inconsequente. O jovem decidiu com a sua imaturidade. Porque às vezes eu já fui jovem, irmãos. Hoje eu sou menos jovem, né? Mas eu fui bem mais jovem aqui. Eu fui bem mais jovem. Eu sei. Que eu andava com os presbíteros, os irmãos aqui. Eu andava, irmãos. E hoje eu estou bem mais jovial, né? Mas eu andava com os irmãos que ele dizia assim, esse menino está parecendo irmão Lino. Eu andava muito mais irmão Lino, aprendi muito com ele. Andávamos de mão dada para uma congregação que tem aqui no Paizinho Maria. Dizia assim, lá vai 2 velhinhos. Eu digo, graças a Deus. Pelo menos, irmão, eu estou andando com quem tem sabedoria. Aí sabe o que acontece, irmãos? O que acontece é que esse jovem, ele começa a entrar na vibe. Olha só a gíria. Ele começa a entrar, irmãos, nas ilusões que todo jovem tem. E a primeira ilusão aqui que eu quero dizer para você é a ilusão das coisas fáceis. Ilusão das coisas fáceis. Pergunte para o seu pai que te alimenta, que te dá o teu material escolar, que te ajuda, que te sustenta, se é fácil. Pergunte para ele. Para você querer questionar, gritar, para você querer ficar grande, pergunte para ele se é fácil. É fácil, pais que estão aqui? É fácil? Meu pai está ali, ele sabe que não é, meu pai está ali, bichinho. Irmãos, não é fácil não. Mas esse jovem chegou, irmãos, e se for pegar parte da minha, eu não trabalhei por isso, eu não corri atrás por isso. Dentro da parábola de Jesus, estou trazendo uma mensagem. O que acontece é que o jovem, ele entrou na ilusão de uma riqueza fácil, que é o que é mais pregado aí. Você vai ganhar dinheiro, é só você postar um negócio, é só você ir atrás, é só você estar aqui na internet. E ninguém quer mais fazer nada porque acha que tudo é fácil. Isso eu quero dizer para você, se você esquecer de tudo que eu falei, mas se você pegar isso aqui, coloca na cachola, não existe nada fácil. Amanhã é segunda-feira. E nós temos que trabalhar porque não é fácil. Não é verdade? Primeira ilusão, segunda ilusão, irmãos. Ele, no verso de número 12, diz que o mais moço chegou para o pai e disse: pai, dá-me a parte da fazenda, dá-me a parte dos bens. Eu não trabalhei por isso não, mas é meu por direito, eu quero.
enganado, iludido, porque não aprendeu nada. Mas aí vem a segunda ilusão. A segunda ilusão está no verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, porque já tinha um plano de sair de casa. Vou pegar, ele não saiu na hora que recebeu não, irmãos. Ele não saiu na hora que o pai deu a ele, não. Ele saiu poucos dias depois. Ele tinha um plano já. Qual era o plano dele? Sair da casa, sair dos conselhos, sair da supervisão do pai, sair dali. E isso é um perigo. Sair de perto do pai é um perigo. E o que acontece é que vem a segunda ilusão, a ilusão da independência total. Eu não preciso mais de ninguém. Eu me auto-subsisto. Isso é errado, porque a gente precisa de todo mundo. Eu já ouvi muitos discursos, irmão, nesses meus 21 anos de crente. Eu tenho uma parede riscada lá em casa com os risquinhos. Todo dia eu risco. Mais um dia, 21 e 10 dias. Está lá. Todo dia eu faço um risquinho. Quando eu sobrevivo a uma prova, a uma luta, a uma conversa fiada, eu digo, ei, mais um dia sobrevivendo na presença do Pai, porque eu não consigo sem o Pai. Eu não consigo sem vocês também. Eu já ouvi discursos já desse tipo. Sem você Deus faz, com você Deus faz. Sim, irmão, tá certo, eu entendo. Mas você precisa que eu venha para cá. Eu preciso que você esteja aqui. Nós precisamos um dos outros. Nós somos igreja e precisamos um dos outros. Ninguém consegue sobreviver. Irmãos, Andinho, você chegou a esses anos tudo sozinho? Não, cheguei sozinho não. Teve gente pegando na minha mão. Teve gente me levantando. Teve gente ligando para mim. Teve gente dizendo não desista. Teve gente dizendo assim, Andinho, eu já passei por isso. Teve gente dizendo para mim, segurando na minha mão. Deus usando gente de Deus para mim. A ilusão da independência total. Não se isole não. Não se isole não. Tem gente que cada um tem um perfil, né, irmãos? Eu não sou. Cada um tem um perfil. Mas o que acontece é, você consegue sobreviver se você tiver alguém do lado. Hoje eu quero chorar. Quem vai ouvir minhas lágrimas? Quem vai ouvir as minhas falas? Terceira ilusão, irmãos. A ilusão de desperdiçar de forma irresponsável o que o pai deu. O pai deu a ele os bens. Poucos dias depois ele fez o plano e saiu. E quando ele saiu, sabe o que foi que aconteceu? Você acha que ele tinha capacidade emocional? Estrutura? Você acha que ele sabia administrar? Ele não sabia arrumar o quarto, irmãos. Tem gente que não sabe arrumar o quarto. Aí quer, irmãos, eu tenho poder, eu sei, eu vou. E ele desperdiçou de forma irresponsável o que o pai deu. Verso de número 13, a parte que diz assim: e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Tem gente desperdiçando as coisas que Deus dá a ele. E Deus já deu o que a você? Irmãos, não deu tempo pesquisar. Eu ia pesquisar porque na ilustração a gente ia falar aqui sobre isso. Mas depois dá uma pesquisada aí, quanto custa um plano de saúde? Depois dá uma pesquisada, quanto custa a feira que seu pai fez para você? Faça uma pesquisa disso aí para você ver quem usou o plano de saúde esse mês aqui. Você não usou, né? Sabe por que você não usou? Porque Deus te deu graça para chegar aqui. Tem gente que está agora no hospital. E quem quiser se humanizar, vá lá no hospital. Quem quiser se humanizar, vá lá na delegacia. E quem quiser se humanizar, vá no cemitério. Porque você vai ver cenas tristes de pessoas que estão sofrendo de verdade. Não é uma careta, não é uma fala, não é uma interpretação errônea de alguém está me perseguindo, alguém está contra mim. Não é isso não, é sofrimento. E tem gente desperdiçando o que Deus deu a ele. Deus te deu. Deus te deu. Sabe o que? Deus te deu tempo. Porque todo mundo tem 24 horas. Se não muda a sua vida é porque você não entendeu ainda como mudar. Deus te deu uma família, você não escolheu a família que está, se ela não é das melhores, mas Deus te colocou lá com um projeto para mudar as coisas. E Deus te deu a escolha. Não deixe ninguém escolher por você. Não deixe ninguém pressionar as escolhas por você. Você também tem um dom que Deus te deu chamado escolha. Esse jovem fez uma escolha errada, mas você pode fazer a escolha certa.
E eu vou encerrar agora. Quando ele teve essas ilusões, aí veio as realidades. E as realidades, irmãos, estão do verso 14 ao verso 16. Ele teve a realidade da fome, a realidade da humilhação e a realidade da solidão. Da fome ele desejava, ele não comia. Ele desejava comer, ele não comia. Presta atenção, ele desejava. E ninguém dava nada a ele. Ele desejava comer as bolotas, a comida do povo, mas ninguém dava a ele. A realidade da fome. Quem não presta atenção nas suas escolhas, vive uma ilusão e passa pela realidade da fome. Realidade da humilhação. Como judeu, um judeu geralmente não pastoreava, ele não estava tomando conta de porcos, mas ali aquele judeu, por causa de uma escolha errada, estava lá, pastoreando porcos, na humilhação. Terceiro, estava na solidão. Ninguém lhe dava nada. Você sabe quando é que você está passando na luta e ninguém dá nada, ninguém vê nada? As pessoas sabem que você está na luta, mas parece que você fica invisível. Esse homem também passou. Esse jovem também passou. Sabe por quê? Porque fez uma escolha errada. Ninguém me ajuda, ninguém me quer, ninguém vai fazer nada por mim. Você escolheu. Tem que ter realidade, tem que ter... você tem que ter também os seus desafios, as consequências de tudo. Amém, irmãos? E já passei 1 minuto, vou pedir aqui só mais 2 minutos aqui. Pode ser, pastor? Só mais 2 minutos, por favor. Presta atenção. Irmãos, ilusões, realidades e atitudes. Papai, mamãe aconselha e diz assim, não faça. Aí você quer fazer? Tem realidades, né? Mas aí o que acontece? Tudo pode mudar, irmãos. Nada está perdido. Tudo pode mudar. De acordo com o que nós lemos aqui, o verso 17, 18 e 19. Esse jovem teve atitudes. E a primeira atitude que ele teve, a atitude de refletir. Verso de número 17. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. A dor, a luta, o problema fez ele refletir a vida. Dá para refletir? Papai chega e diz, mamãe chega e diz, reflita, presta atenção, eu já passei. Quer não? Pois a vida vai lhe ensinar. E a vida, irmãos, não fica dando cheiro em ninguém não. A vida não dá cheiro em ninguém não, irmãos. É problema, é luta. E a vida diz para aquele jovem, ou você cai em si, ou você para refletir, como está a minha vida. Vou fazer uma comparação agora. Eu aqui nessa situação, e os trabalhadores do meu pai, melhor do que eu, tem problema na minha vida. Eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que fazer uma reflexão da minha vida. Eu não vou esperar, irmãos, um profeta vir de fora. Eu não vou esperar um anjo descer. Eu não vou esperar um sonho acontecer. Eu não vou, irmãos, a luta já está na tua porta faz tempo, dizendo para você, pare e reflita. Esse jovem refletiu. Quando você reflete, essa foi a primeira atitude. A segunda atitude dele, a atitude de fazer um novo plano. O primeiro plano, sair, ter independência. E, irmãos, de forma dissoluta, de forma má, ele acabou com a vida dele. Mas ele fez um segundo plano. E no segundo plano, ele disse, eu vou me levantar. Aqui ele não se levantou ainda. Ele disse que ia se levantar. Levante sua mão assim comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os pensamentos de Deus, os planos de Deus são maiores que os seus. E diante do que você está passando aqui agora, sobre o poder desta mensagem que estamos ministrando, Deus vai te dar um novo plano. Você vai ter um novo plano. Porque o primeiro deu errado, porque o primeiro era um plano que não era da vontade de Deus. Mas se prepare, porque o segundo plano, Deus está te ensinando e você vai se levantar. Hoje você vai sair daqui com um plano de se levantar. Eu não vou fazer plano de cair, não, eu vou fazer plano de me levantar. Como me levantar? Eu vou me levantar e vou para meu pai e vou dizer ao pai, eu pequei, eu confesso, eu estou errado, eu preciso me levantar.
Terceira atitude. Ele teve a atitude de fazer um novo plano. Agora ele teve a atitude de levantar. Verso 20. Levantando-se. Ele não ficou só pensando: eu vou me integrar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou ser mais fiel, eu vou fazer isso aqui. Não, ele não ficou só com pensamento não, querida. Ele se levantou. Porque ele não ficou fazendo promessas. Ele se levantou. E levantando-se foi para o seu pai. E levantando-se foi para o seu pai. 3 coisas acontecem quando você tem atitudes. Primeiro, a reconciliação. Quando ele se levantou, ele chegou lá e o pai estava esperando ele à porta. Se reconciliou. Segundo, houve a restauração. Quando ele começou a falar sobre o pecado dele, conversando, o pai disse: ei, não quero saber disso não, eu vou restituir você. Pegue sandália, pegue roupa nova, pegue anel. Você será restituído a partir de uma atitude diante de Deus. Terceiro, não pense que esse aqui é o evangelho. Vou citar aqui a fala do pastor Bruno. Não é um evangelho coach. Não existe esse negócio aqui. Aqui é o evangelho de verdade. E não pense que você voltando, querendo fazer, se levantando, vai ter todo mundo dizendo assim: o bichinho chega. Não. Aquele jovem teve uma oposição à sua felicidade. Existe isso. Você vai ter reconciliação, você vai ter restauração, mas vai ter oposição também. Faz parte para você crescer e amadurecer aqui. E ou em qualquer outro lugar. Não pense que é só na igreja que tem isso, não, irmão. Em todo canto tem. Em todo canto tem. Porque a gente quer romantizar as coisas e acha: na igreja não era para ter isso, mas em todo canto tem. Agora aqui, o bom, irmãos, aqui é porque todo mundo tem paciência, tem fé. A gente pode cobrar. Você não está na Bíblia, não. Você não está na Bíblia, não. Lá fora a gente não pode ficar cobrando assim: você não está na Bíblia, não. Aqui a gente pode, né? Você parece que não está muito cristão. Você não está muito na Bíblia, não. Aqui a gente pode, irmão. O povo tem paciência com a gente. 21 anos. Você sabe quantas vezes as pessoas tiveram paciência comigo aqui, irmão? Eu perdi as contas. Tiveram muita paciência. Muita paciência. Irmãos, pararam de ter paciência comigo? Agora é que estão tendo, irmão. Porque agora, irmãos, eu estou ficando mais velho e chato. Já caiu 2 dentes já. Você entendeu? O negócio fica mais sério depois que a gente vai ficando mais velho. Preste atenção. Existe oposição sim à sua felicidade e ao que Deus está para fazer na sua vida em relação à restauração. Mas o que é que você vai ficar? Você vai ficar com a mensagem da oposição ou com a mensagem do pai lhe abraçando e restituindo você? Quem vai ficar com o pai abraçando aqui? Quem vai ficar com o pai abraçando aqui? Quem vai ficar com o pai abraçando aqui? Eu fico com o pai, o pai, o pai, o pai, o pai. Eu carrego, irmãos, no meu bolso um saco chamado saco da besteira. Meu pai sabe aqui. E quando, irmãos, a pessoa vem com uma conversa, eu digo: é besteira. É besteira. 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 O saco enche, às vezes, sabe, pastor? Mas eu tenho um saco da besteira. E eu sei já filtrar, eu aprendi a filtrar. Nem tudo é, irmãos. Eu fico ali por ali, conversando. Eu digo: não é isso não. Você não entendeu não é isso não. Acabou, isso é besteira. Besteira, sabe por que é besteira? Sabe por que é besteira? Porque tem muita coisa para o pai fazer na minha e na sua vida. E se eu não colocar no saco preto da besteira, que eu tenho, é verdade, depois eu mostro a você. O saco preto da besteira, eu coloco depois o saco e jogo lá fora. Eu não fico com ele não, irmão. Porque enche, irmão, enche rápido. Enche rápido o saco da besteira. Mas aí eu fico com oposição, eu fico com o pai. Porque o pai, ele dá a resposta. E eu encerro agora. Eu pedi 2 minutos. Olha como o povo tem paciência comigo. Verso de número 31 e 32. 31 e 32. Por que eu tenho que ficar com o pai? Por que você tem que ficar com o pai? Pega esse versículo aí para você ficar com o pai, irmão. Fique com o pai. Fique com o pai. É por isso que ele se senta com pecadores. Se fosse para ele se sentar com os religiosos, ele sentava com os religiosos. Ele se senta com pecadores para mostrar que ele está perdido e precisa do abraço, do carinho. Ele precisa do socorro do pai. Verso de número 31 e 32 diz assim:
E ele disse-lhe: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Porque era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Isso aqui foi uma resposta que Deus deu para um trabalhoso que saiu porque quis. Essa resposta aqui foi uma resposta que Deus deu a um filho ingrato que estava dentro de casa, que tinha tudo. Irmãos, quando chegar gente assim, que precisar de acolhimento, acolha. Precisar de festa, festeje. Sabe por quê? Porque você tem tudo que as pessoas queriam ter. Você tem a presença de Deus, você tem a oportunidade de falar de Deus, você tem a oportunidade de louvar a Deus, você tem a oportunidade de fazer as coisas de Deus, mas a ingratidão aqui dentro é grande. E quando chega alguém, a gente fica, é a 14ª oportunidade que dá essa pessoa. Você não quer. Nem um cabrito fez para mim. Você não quer. Porque se você quiser, beba de graça. Beba de graça. Tem água e vinho, tem leite, tem comida, se você quiser. Agora você não quer. O problema não é dos outros, o problema é nosso, para não dizer que é seu. Amém? Amém, irmãos? Mas aí o pai chega e diz assim, ó: sabe por que eu fiz isso, meu filho? Eu fiz isso porque era justo se alegrar com quem estava perdido. Você está reclamando de barriga cheia. Tem tudo, rapaz. Só que ele foi mais carinhoso, irmão. Não foi desse jeito, não. Amém? Fique com o pai, porque o pai lhe dá resposta pelos seus filhos.